galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Cássio. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a China. No entanto, nós vamos falar um pouco sobre o crescimento da população da China, algumas questões geopolíticas e um pouco sobre a globalização da economia chinesa, tá bom? Então vamos lá dar início ao crescimento da população chinesa. Como eu havia comentado com vocês, a China é o país que vai ter o maior número de habitantes, né? Com 1,3 bilhões de pessoas, ou seja, já recebe um destaque por conta disso. Tem o terceiro maior território, no entanto, a população ela tende a se concentrar principalmente nas regiões litorâneas, que são as regiões mais planas, consequentemente mais propícias à ocupação humana, tá bom? Interessante falar, pessoal, que na década de 1970 o governo chinês ele implantou a campanha do filho único, né? Ou seja, as famílias só poderiam ter um filho. Mas é importante falar que antes disso as famílias chinesas elas tinham a cultura de ter vários filhos, porque quanto mais filhos era melhor para ajudar na agricultura, ou seja, eles viam isso como algo bom. Só que aí, devido a esse grande crescimento da população chinesa, o governo implantou essa política do filho único, que ele tentava mostrar, né, que o padrão de felicidade das famílias que tinham apenas um filho era algo bom. Inclusive, ele fez campanhas em jornais tentando disseminar isso, né? Só que ao invés de ser algo bom, foi algo muito ruim, né? Que é justamente o que nós vamos ver agora. O que acontecia? Os segundos filhos, eles eram abandonados e alguns eram deixados em orfanatos, né? Para vocês perceberem o que foi que essa campanha fez, algo negativo para a população, né? Surgiu também, nesse mesmo período, a indústria clandestina de aborto, principalmente quando eram meninas, né? Como assim? Eles faziam ultrassom. Quando eles conseguiam saber o sexo do bebê, eles abortavam. Por que isso? Porque os homens conseguiam um emprego mais fácil. Consequentemente, existia um certo preconceito quando as mulheres tinham filhas mulheres, tá bom? E isso acabou ocasionando o envelhecimento da população, né? Que nós vimos que o envelhecimento da população não é algo muito bom para a economia do país, né? Uma vez que esse envelhecimento ultrapassa a população não economicamente ativa, ele tende a desequilibrar a economia de um país, né? Ou seja, consequentemente, a diminuição da população economicamente ativa, tá bom? E aí, pessoal, visto todos esses pontos negativos, né, vendo que estava começando a acontecer problemas na economia, porque estava diminuindo bastante o número das pessoas que estavam disponíveis para trabalhar, ele acabou com essa política do filho único, tá bom? Isso em 2015, ou seja, algo bem recente, não é? No entanto, mesmo o governo acabando com essa política do filho único, estimulando as famílias a ter mais de um filho, ele ainda continuava controlando os direitos reprodutivos da população, ou seja, eles não queriam que tivesse muito filho, não é isso? Até porque as regiões ocupadas, né, praticamente vai ser a mesma. No caso, nós já vimos os motivos, né? Ou é a região imprópria, praticamente para ocupação. Consequentemente, a população tende a se concentrar, tá bom? Ou seja, aí a população chinesa teve um grande crescimento, depois o governo tentou controlar, né, esse crescimento da população com esse programa, e agora, mais recentemente, ele voltou a estimular as famílias a terem mais de um filho, tá bem? Então vamos lá, aqui seria justamente um cartaz, né, desse período que foi introduzido esse programa do filho único, tá bom? Onde eles mostravam que as famílias eram mais felizes quando tinham apenas um filho. E aqui embaixo, essa política de filho único acabava gerando cenas como essa, né? Crianças abandonadas no meio da rua, tá bom? Principalmente quando eram meninas. Então vamos lá. Questões geopolíticas da China contemporânea, né? O primeiro que eu vou falar para vocês foi o massacre da Praça da Paz Celestial, né? O que é que nós temos aí na China com a introdução do sistema socialista? O governo ele vai manter o monopólio da vida política e econômica da população, que por sua vez acaba gerando insatisfação, porque as pessoas praticamente não têm muitos direitos, não é isso? E aí na década de 1980, os jovens eles passaram a lutar por mais liberdade, né, por mais direitos.
Ele não queria que o governo estivesse lá intervindo constantemente em suas vidas. No entanto, os governantes eles passaram a ver esse movimento como uma forte ameaça e eles passaram a reprimir esse movimento, inclusive de forma violenta, tá bem? E aí o que nós temos? Os jovens eles vão montar um acampamento na praça, consequentemente iniciam uma greve de fome contra a ditadura comunista, ou seja, contra o sistema político que foi implantado na China, né? No caso, no período, quem era o governante era Deng, tá bom? Ele foi às emissoras, TV e rádio, na tentativa de que os jovens ficassem em casa, né? Que eles não fossem para essa praça, que eles não continuassem com esse movimento. No entanto, não foi algo bem sucedido, né? Eles continuaram lá na praça, que consequentemente fez com que Deng ordenasse que as tropas tomassem a praça. Foi algo conflituoso que acabou matando um grande número de pessoas, né? Fala-se que morreram entre 800 e 2.600 jovens, né? Ou seja, esse acontecimento foi conhecido como o massacre da Praça da Paz Celestial, tá bem? Que seria justamente na Praça Celestial, tá bom? A concentração de pessoas que estavam reivindicando essas melhorias, né? Esses melhores direitos. Outra questão, a devolução de Hong Kong, né? Como eu falei para vocês, a China por muito tempo ela foi dominada pelos ingleses e uma dessas regiões foi Hong Kong, tá bom? Que foi dominada no século XIX, desde a Primeira Guerra do Ópio. E aí foi o período que ocorreu a Revolução Comunista, consequentemente um sistema econômico e político totalmente diferente do capitalista. Então, vários países que são capitalistas, eles apoiaram os ingleses, tá bom? Ou seja, eles tinham uma forte, digamos que, relação, Hong Kong, com esses países capitalistas. O que é que vai acontecer? A China implanta esse sistema comunista, e por sua vez, os Estados Unidos ele vai criar um embargo econômico à China, ou seja, os países praticamente não vão comercializar com a China. Inclusive, Hong Kong, tá bom? Que tinha mais uma aproximação com os países capitalistas, ele sofreu também com esse embargo econômico, né? Uma vez que os países não comercializavam com a China e Hong Kong está incluso na China, também faz parte da China. Então, ele se viu obrigado a se envolver em suas indústrias na década de 50, na década de 1960, tá bom? E em 1997, Hong Kong ela foi devolvida à China. Por quê? Porque a China passou a, digamos que, querer, né, tomar o seu território que antes era dele, né? O território que antes era dele, mas estava sob domínio inglês. Beleza, ele conseguiu, né, o território de volta dos ingleses, eles devolveram, mas tinha uma condição. Qual era essa condição? Que Hong Kong ia manter o seu sistema social e econômico sem intervenção do governo chinês, ou seja, ele tinha uma forma de governo, né, totalmente diferente, seria um governo especial, tá bom? E que ele ia permanecer assim até o ano de 2047, né? Depois ninguém sabe como é que vai ficar. Ou seja, Hong Kong, mesmo fazendo parte da China, que é socialista, digamos assim, ele ainda ia manter, né, as suas características de países capitalistas, né, que tinha comercialização, o direito da população e por aí vai. E aqui temos a localização, tá bom, de Hong Kong, que seria o território da China. E essa pequena região aqui, ó, que você pode observar, é o que seria Hong Kong, tá bom? Essa parte continental, essa península e esse conjunto de ilhas, ok? Outra questão foi a devolução de Macau, né? Macau também foi uma colônia, né, portuguesa, inclusive foi uma colônia de Portugal por mais de 400 anos. Portugal, ele quis devolver, mas no início os chineses eles não quiseram, né? Eles analisaram primeiro essa anexação, essa devolução desse território. A devolução formal ela acontece em 1999, se tornou uma região administrativa especial, né? Assim como Hong Kong, tá bom? Tinha o seu próprio governo, até porque as características daquela região eram totalmente diferentes do que existia na China, tá bom?
e atualmente uma das principais atividades econômicas dessa região é o turismo. E por último, nós temos aqui a questão de Taiwan, tá bom? E desde 1949, a China e Taiwan vai ter uma relação tensa, né? Eu falei para vocês que existiam dois partidos, né, disputando aí o governo da China. E aí um deles eram capitalistas que eles fugiram, né, para a ilha de Taiwan, tá bom? E aí eles se denominaram República da China, né? Ou seja, um país à parte, enquanto a China mesma, a parte continental, era a República Popular da China, ok? Ou seja, tinha essa rivalidade entre esses dois países. Inclusive, a República da China, ele acusava a República Popular da China que eles estavam tentando invadir, né, forças armadas do seu território. Mais recentemente, eles tentaram uma aproximação, tá certo? Uma aproximação política, tentando diminuir, apaziguar a relação entre essas duas regiões, tá bom? Uma vez que Taiwan tem uma forte ligação com países capitalistas, ok? E outro nós temos aqui o Tibete, tá bom? Que é uma região também autônoma, tá certo? Sob a liderança de Dalai Lama, que é um líder religioso, importante líder religioso, e que o governo chinês, ele, a partir da década de 50, ele está ampliando a presença de militares. Por que isso? Essa é uma região estratégica, é onde tem a nascente de vários rios da China. Por sua vez, o governo chinês, ele não quer dar a independência dessa região, né? Ou seja, vai existir um conflito, tá bom? Entre a população dessa região, liderada por Dalai Lama, e pelo governante, tá bom? E aqui vocês podem observar justamente a região do Tibete, ok? Que é próxima aí à Cordilheira do Himalaia. E aqui, né, só para mostrar para vocês onde fica a localização de Taiwan, tá bom? Aqui nós temos a China, vocês podem observar. Essa pequena ilha aqui seria Taiwan, tá bom, pessoal? E para finalizarmos um pouco sobre a globalização e a economia da China. Primeiro, a China ela vai, em 2001, fazer parte da Organização Mundial do Comércio. Ou seja, está aí, digamos, na comercialização internacional para melhorar suas relações comerciais com outros países. Mas a China, ao fazer parte da OMC, ele vai ter que adotar uma série de medidas para poder se adequar a essas relações comerciais. Dentre elas, eu destaquei aqui duas, tá bom? Ele não podia cobrar tarifas de importação e a outra, reduzir as barreiras alfandegárias, né? Para quem não lembra essas barreiras alfandegárias, eles cobram altíssimas taxas para outros países comercializar dentro do seu território, né? Então ele teve que reduzir, tá bom? Essas barreiras. Só assim é que eles poderiam fazer parte da OMC, né? Uma vez que a OMC tem a intervir nessas relações comerciais internacionais. Mesmo assim, a China ainda era bastante criticada por vários outros países que faziam parte da OMC. Por quê, professor? Porque eles pagavam baixo salário aos seus funcionários, o que por sua vez tende a atrair cada vez mais interesse de outros países na região, onde eles tendem a querer instalar suas indústrias na China, ao invés de instalar suas indústrias no país de origem, né? Uma vez que eles vão ter menores custos, tá bom? Ou seja, tem esse pequeno detalhe aí que vai fazer com que a China ela seja criticada bastante por esses outros países, né? E a China, né, é uma das maiores potências econômicas que nós temos na atualidade. No caso, ele faz parte do BRICS, né? Para quem não sabe, o BRICS é um bloco econômico composto por 5 países de economia emergente que se destacam no crescimento econômico. Nós temos aí Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá bom? Vocês podem observar a localização desses 5 países, tá bom? E aí, uma forma de melhorar a economia e o desenvolvimento desses países membros estão tentando criar, não é isso? Um banco chamado Novo Banco de Desenvolvimento, NDB. Inclusive, é algo que os Estados Unidos e outros países não gostam muito. Por quê? Porque o principal objetivo desse banco é desenvolver os países membros. E esses países membros ele tem um grande número de habitantes, tem grandes recursos de matéria-prima, tem um grande potencial de crescimento econômico, ou seja, ele vai competir, não é isso? Com esses outros países. Agora imagine esses 5 países juntos se aliando, se desenvolvendo, ou seja,
eles têm um maior potencial, né, de superar essas outras potências econômicas mundiais, tá bom? E aí, a sede desse banco seria justamente na China. Por quê, professor? Porque a China seria seu principal investidor. A China seria responsável por 40% dos investimentos para os fundos de reserva desse banco, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E aí fica aí a atividade para vocês das páginas 162 e 163. Um forte abraço e até a próxima.